Olá pessoal, vamos resolver mais alguns exercícios que caíram em vestibulares anteriores da UFO para poder ajudar vocês aí o máximo que puder para a próxima prova que vocês vão fazer, ok? Então vamos lá, vamos pegar lá. Vamos ver aqui. Isso. Então olha só. A área de uma esfera, a área total do cilindro equilátero, circunscrito a ela, tal. Nós temos aqui um cilindro circunscrito, ele está fora, a esfera está dentro, e a área do cone equilátero também circunscrito a essa esfera. Então eu tenho uma esfera, essa esfera está dentro de um cilindro, e essa esfera está dentro de um cone. Certo? São proporcionais aos números. Então vamos lá. Estamos falando de quê? Área da esfera. Como é que calcula a área da esfera? 4πr ao quadrado. O raio da esfera eu vou chamar de Rzinho, tá? Bom, vamos lá. Estamos falando de quê? De um cilindro equilátero. Se o cilindro é equilátero, já sabemos que a altura é 2r. Certo? Então, como é que calcula a área total do cilindro equilátero? Bom, sabemos também que o raio da esfera tem o mesmo valor do raio do cilindro. Tá aí. E a altura 2r. Então, a área total vai ser a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Quem é a área lateral do cilindro? 2πrh. Qual que é a área da base? πr ao quadrado. Como eu tenho 2 bases do cilindro, então multiplica por 2. Certo? Vamos lá, vamos substituir. A altura é 2r. Ó. Onde está a altura, vamos colocar aqui 2r. Certo? Onde tiver o Rzão, colocaremos Rzinho. Joia. Onde tiver Rzão, colocaremos Rzinho. Pronto. Fazendo as multiplicações, eu tenho 4πrzinho ao quadrado. Aqui é 2πrzinho ao quadrado. Somou, eu tenho 6πrzinho ao quadrado. Joia. Agora vamos para a outra situação. A outra situação é a seguinte. O cone equilátero também circunscrito fora e a esfera dentro. Como é que vai acontecer essa situação? Repare que quando eu tenho uma esfera lá dentro do cone, eu sei que daqui até aqui é o raio da esfera. Certo? Repara que toda reta tangente a uma circunferência sempre perpendicular ao raio. Obrigatoriamente aqui é 90 graus. Eu tenho a altura VO do cone, que também aqui é 90 graus. Aqui é o raio do cone. Tá certo. De O' até O é o raio também da esfera. Você vai reparar o detalhe que é o seguinte. Se ele está falando a respeito de cone equilátero, significa que esse triângulo que está representado no nosso cone, chamado de área da seção meridiana, ele é um triângulo equilátero. Se ele é um triângulo equilátero,
Significa que de V até O, que é a nossa altura, é a altura do cone equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Certo? Beleza. Se é L raiz de 3 sobre 2, e eu sei que o lado é 2R, então a altura é 2R raiz de 3 sobre 2. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tirar a gente daqui, tá aí. 2R raiz de 3 sobre 2. Simplificou, então a altura do nosso cone é R raiz de 3. Tu vai reparar também uma coisa. Você vai reparar que o triângulo VOB, ele é semelhante com o triângulo VTO'. Por quê? Porque esse ângulo pertence a esse triângulo pequeno e pertence ao grandão. Certo? No pequeno eu tenho um ângulo de 90, no grandão também tem, os triângulos são semelhantes, basta ter dois ângulos iguais. Então, se os triângulos são semelhantes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a relação de semelhança. Primeira coisa é colocá-los na mesma posição angular. Então, no triângulo grande, no VOB, vou colocar o alfa aqui em cima, ó, o alfa aqui em cima. E nesse triângulo pequeno, VTO', o alfa também tem que estar na mesma posição. 90, 90, pronto. Aí, está na mesma posição. Eu sei que de V até B é a geratriz, de O até B é o raio, né? O raio do cone, e de V até O é a altura do cone, que nós já sabemos que é R raiz de 3. Mas tá, veja bem, a gente substitui. Quem é VT? Vamos lá. Quem é VT? Não sabemos quem é VT. Quem é TO'? O T, diminui um pouco, coloca tudo na mesma. Aí. Quem é o TO'? O de T a O' é o Rzinho, tá aqui. Quem é de V até O'? Daqui até aqui. Nós sabemos que daqui até aqui é o Rzinho. Então, de V até O é a altura menos Rzinho vai ser de V até O'. Então, a altura menos Rzinho. Aí vamos fazer o quê? A semelhança entre esses triângulos. Altura, altura, base, base. Altura, altura, base, base. Tá? Ou, se não, podemos fazer o seguinte. Já que eu não tenho a altura do pequeno, não vamos fazer relação de altura. Nós vamos fazer relação de base, base, hipotenusa, hipotenusa. Base, base, hipotenusa, hipotenusa. Então, a base do grandão está para a base do pequeno, assim como a hipotenusa do grandão e a hipotenusa do pequeno. Certo? Como nossa altura é R raiz de 3, então vai ficar R raiz de 3 menos Rzinho. O que podemos fazer? Nós podemos simplificar esse, aumenta um pouco, esse Rzão com esse Rzão. Então vai ficar 1 sobre Rzinho, vai ficar 2 sobre Rzão, raiz 3 menos Rzinho. Podemos fazer o quê? Multiplicar cruzado. Vamos pegar esse, multiplica por 1, tá ele aqui, e 2 Rzinho. Tá aqui. Certo? Vou passar esse Rzinho para a direita. Então, Rão raiz de 3 é igual a 3 R. Passo o raiz de 3 dividindo. Então, 3R sobre raiz de 3, vamos racionalizar, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. 3R raiz de 3 sobre 3. Simplifico o 3 com 3, significa que o raio do cone corresponde a R raiz de 3, o raio da esfera raiz de 3. Estamos falando de quê? De área total. Então vamos lá, a área total do cone é a área lateral mais a área da base. Ou seja, πRG mais πr ao quadrado. No lugar do raio, colocaremos quem? R raiz de 3. Está aqui.
R raiz de 3. Quem é a geratriz? Lembre que a geratriz aqui é 2R. Como o nosso raio nós encontramos que é R raiz de 3, então vamos substituir aqui ó, por R raiz de 3. Então vai dar 2R raiz de 3. Mais π, no lugar do Rão, colocaremos R raiz de 3 ao quadrado. Certo. Multiplicando. Multiplicando eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, vezes 2 dá 6. Esse π é esse, R vezes R dá R ao quadrado. Eu tenho raiz de 3 ao quadrado é 3, esse π é esse π, eu tenho aqui R ao quadrado que está aqui. Então, 6π R ao quadrado e 3π R ao quadrado eu tenho 9. 9π R ao quadrado. Então, olha só. São proporcionais aqui números, porque eu tenho πr ao quadrado, πr ao quadrado, πr ao quadrado, são proporcionais aos números 4, 6 e 9. Certo? 4, 6 e 9. Letra B de bisteca. É isso aí, Marcos. Dá um trabalhinho, né? Bem que aí você fala assim, mas eu já achei o primeiro, já achei o segundo, é 4 e 6, eu já venho aqui na letra B. Mas nós estamos pensando também na seguinte possibilidade, da segunda fase. Segunda fase, lá no canetão, prova escrita. E você tem que montar tudo, certo? Se essa questão fosse lá na segunda fase, você tinha que montar tudo, desenhar, montar e desenvolver a questão. Essa daqui, sabemos que a interseção entre o plano π e uma esfera S de raio 10, tem um raio, tenho tudo, né? Raio 10 é uma circunferência de raio 6. Então ele está falando o seguinte, eu tenho uma esfera aqui, o raio da esfera é 10, aí eu venho aqui e corto aquela tampa da laranja, né? Aí vai criar esse raiozinho aqui, que é 6 que ele está dizendo, certo? Aí o que ele está falando? A distância do centro até o plano é igual a quanto? O plano está aqui, a distância até o centro é esse D. Então nós vamos aqui nesse triângulo aplicar Pitágoras. Ou senão você já sabe que é um triângulo pitagórico. Hipotenusa 10, cateto 6, então significa que aqui só pode ser 8, né? Tá aí, tranquila a questão que caiu uns anos atrás. A de 2018, um recipiente no formato de um cilindro circular de raio da base R possui um líquido solvente em seu interior. A altura H, essa altura aqui, desse solvente presente no recipiente, é igual a 16 sobre 3. Então, aqui é 16 sobre 3, conforme está aqui na figura 1. Dizendo que, quando uma peça maciça no formato de uma esfera de raio 3, eu já tenho o raio da esfera, é mergulhado nesse recipiente até encostar no fundo. Observe uma coisa, eu tenho lá um recipiente com um líquido. Quando eu mergulho qualquer objeto, que esse objeto vai tocar no fundo, significa que vai elevar o nível da água. O que eleva o nível da água? No caso aí, vai ser o próprio volume da esfera. Porque está lá, a água subiu. Se eu tiro a esfera, a água volta ao normal. Então, qual que é a variação? A variação é o volume da esfera. Então, o volume da esfera é aquela quantidade de solvente que subiu no recipiente. Então, podemos dizer o quê? Que esse volume que está aqui em azul, nesse solvente, é o volume da esfera.
tá? E eu tenho aqui justamente, ó, essa altura que eu vou dizer que é a altura final, né? É a altura lá do que foi a mais com a entrada da esfera. Quem é essa altura? Repara que quando ele fala aqui que o solvente cobre exatamente a esfera, significa que ele bate aqui na esfera e ela está batendo no fundo. Então, se eu sei que o raio da esfera é 3, então daqui até aqui, que é o diâmetro, é 6. Quem é essa alturinha? Essa altura que está aqui vai ser justamente 6 menos esse H aqui, ó. Tá? Porque daqui até aqui é o H. Daqui até aqui é 6. Então, 6 menos esse H vai dar esse HF aí, que é chamado de altura final. Certo? Tá bom? Vamos lá. 6 menos 16 sobre 3. Denominador é 3. 6 vezes 3 dá 18. Tá aqui. 18 menos 16. Então, é 2 terços. Essa altura aqui é 2 terços. Agora, segundo as condições apresentadas, o raio R vale quanto? Quanto que é esse raio aqui? Esse raio aqui é o mesmo raio que está aqui. É o mesmo. Então, como essa situação também é um cilindro, o volume desse cilindro em azul, que é πr ao quadrado h, vai ser igual ao volume da esfera, porque ele só está aqui porque subiu devido ao volume da esfera. Então, é igual a 4 terços πr ao cubo, que é o volume da esfera. Esse π, podemos simplificar com esse π. Esse r ao quadrado é esse aqui. E a altura, vamos usar a altura lá final, que é 2 terços. Então, a altura aqui é 2 terços. Vai sobrar 4 terços de cá, porque simplificou o π. E o raio da esfera ele deu, valendo 3. 3 ao cubo. Então, nós podemos fazer o quê? Podemos fazer isso aqui, ó. Vamos simplificar aqui 3 ao cubo dá 27. 27 dividido por 3 é esse 9, certo? Esse 9. Vou simplificar esse 4 com esse 2, vai sobrar esse 2, e esse 3 vou passar multiplicando. Tá aí. Certo? Aí eu quero saber quem é o valor do raio. Basta tirar a raiz quadrada daqui, ó. Né? Não precisa multiplicar não, já tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 é esse 3. Aqui é 2 vezes 3 dá 6. Raiz de 6, deixa lá dentro raiz. No caso aqui, dá a letra D. Certo? Então é isso aí. Deixa eu interromper aqui. Tá aí? E como eu sempre falo, né, gente? É boa sorte, né? A gente tem que ter sorte. Qualquer concurso, qualquer vestibular, nós temos que ter sorte. Sorte para chutar? Não. Sorte para cair aquela matéria que você mais sabe. Certo? Porque quando cai aquela matéria que você mais sabe, você domina, resolve todas as questões. Sorte. O empenho, claro que tem que ter. Quanto mais você estuda, mais você está preparado para que quando vier a sua sorte, o seu domínio está mais amplo, e aí facilita tudo. Certo? Beijo a todos e vamos lá. Com fé, que vai dar certo. Tchau.